Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula da série Tráfego do Zero à Escala, onde eu vou ensinar você como planejar, como criar, analisar e otimizar suas campanhas através das três principais ferramentas que eu utilizo hoje para fazer gestão de tráfego, que é o Facebook Ads, o Google AdWords e o LinkedIn Ads também, beleza? E essa aula é para você que é um empreendedor que toca o seu próprio gerenciador de anúncios para vender os seus produtos, ou mesmo para você que está começando a trabalhar com gestão de tráfego, prestando serviços para outras empresas e negócios, e aí você tem pouco conhecimento sobre planejamento, criação, análise e otimização de campanhas. Então, a série Tráfego do Zero à Escala é para você, certo? E na aula de hoje eu vou ensinar como que você planeja as suas campanhas no Facebook antes de colocar as suas mãozinhas no gerenciador. Eu vou ensinar o que eu faço para planejar e você vai ver no passo a passo. E antes que você diga assim, pô, Gustavo, eu queria uma aula mais prática, direto no gerenciador, cara, esse é um dos problemas que a maioria das pessoas tem. Elas já querem meter a mão na massa, elas já querem correr pro gerenciador e acabam não fazendo um planejamento. Então, eu vou te dar dois motivos para você ficar, que são motivos que são muito importantes na hora que você for criar suas campanhas. E o motivo um é que você vai ganhar agilidade na criação. E por que ganhar agilidade na criação é importante? Porque quando você tem um planejamento, cara, você faz de uma forma, você poupa tempo e consegue fazer mais coisas no seu dia, e aí você consegue aumentar o seu nível de produtividade. Ah, Gustavo, produtividade não tem nada a ver com isso, com o tempo. Cara, não tem, mas se você consegue criar sua campanha de forma mais rápida e tem mais tempo para fazer aquilo que gera resultado, você vai conseguir. Agora, se você não tem um planejamento, vai acontecer o que já aconteceu comigo, de você ficar travado e ficar um bom tempo travado no gerenciador de anúncios, pensando, e agora? Eu utilizo qual o objetivo de campanha? Qual é o melhor público? Qual é o melhor orçamento? Qual é o melhor posicionamento? Será que eu vou delimitar o meu público? Será que eu vou fazer um criativo com imagem ou vídeo? Ou será que eu vou fazer uma copy de benefício, uma copy de dor? Enfim, cara, as pessoas travam e eu te juro, eu já cheguei a ficar 2 horas para criar uma campanha porque eu não tinha um planejamento e travei ali, certo? E o segundo motivo é motivo número 2. Opa, motivo número 2 é que você reduz os seus riscos. Então, quando você tem um planejamento, você reduz os seus riscos, e quando você tem um planejamento, você reduz os seus riscos, e quando você não tem um planejamento, você aumenta os seus riscos. Por quê? Porque, cara, se você não planejou aquilo, e tem pouco conhecimento, é muito provável que as suas campanhas não gerem o resultado que você realmente, que o seu negócio realmente precisa, e aí você vai gastar dinheiro e não vai atingir as suas metas, nem sequer o mínimo que você precisa, talvez. Beleza? Então, você precisa de um planejamento para reduzir os seus riscos. E quando você tem um planejamento, você consegue revisar tudo, analisar, e se você tiver histórico de resultados, um pouquinho de dados, então melhor ainda. Seu planejamento, ele reduz o seu risco a 90%. E, cara, se você realmente valoriza o seu dinheiro, você vai continuar assistindo essa aula para aprender a fazer um planejamento antes de colocar as suas mãozinhas ansiosas no gerenciador de anúncios, certo? Então, você sabe que criar um planejamento é fazer perguntas estratégicas e respondê-las com objetividade e ter máximo resultado na sua criação, na sua análise, né? Para poder otimizar também e poder escalar, beleza? Então, a minha primeira pergunta do meu planejamento, ela tá relacionada ao que eu estou buscando, né? Então eu sempre coloco assim, o que estou
buscando com a campanha. E aí eu vou te dar alguns exemplos para tornar essa aula mais dinâmica. Então vamos supor que nessa campanha eu estou buscando gerar leads. Então essa é a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta, ela é um pouco confusa com a primeira, ou seja, ela meio que se confunde se você não prestar atenção. Ela é sobre qual o objetivo de campanha no gerenciador. Ou seja, Gustavo, quando você fala de objetivo, não é um objetivo geral e tal, já não é gerar leads? Não, cara, tô falando de objetivos de campanha no gerenciador. Eu dupliquei aqui. De campanha no gerenciador. Quando você for criar uma campanha, o Facebook ele te pede para você dizer qual que é o seu objetivo lá dentro do gerenciador. Então você pode escolher alcance, reconhecimento de marca, tráfego, visualização de vídeo ou conversões e entre outras que tem lá dentro. Nesse caso, eu vou usar conversões. Então vai ser uma campanha de conversões. Certo? Terceira pergunta ela está relacionada à minha meta. Então, qual a minha meta, né? Ou seja, eu preciso de um número para essa campanha. Então, se eu quero gerar leads, quantos leads eu preciso? Então, vamos dizer que eu preciso aí de 500 leads. Então, essa é a minha meta. Minha quarta pergunta, ela é sobre o meu orçamento, ou seja, quanto eu tenho disposto, ou seja, qual o meu orçamento, qual o orçamento, qual o orçamento para a campanha, certo? E o meu orçamento, ele tem que estar alinhado com o meu planejamento financeiro, e aí eu dei uma olhada aqui no caixa da empresa, no fluxo da Digitalos, e eu tô dizendo que eu tenho aqui R$ 2.000. Cara, se você tiver isso, ótimo. Se tiver mais, melhor ainda. Mas se você não tiver, olha pro seu planejamento financeiro e veja quanto que você pode investir, tá? Não tem essa de, não, você precisa tacar tanto. Cara, você precisa colocar o que te cabe, entendeu? Então, beleza. Então, aqui R$ 2.000. A minha quinta pergunta, ela é sobre o meu CPA. Então, qual o CPA, ou seja, custo por ação. Eu não trabalho com aquisição, né? Por quê? Eu não trabalho com aquisição? Porque eu sou uma pessoa que hoje gerencia mais de 15 contas com objetivos diferentes nas campanhas, pois atendo desde multinacionais a pequenas startups e produtores de conteúdos que fazem lançamentos. Então, eu sempre trabalho por custo por ação. Então, eu sempre trato a pessoa tipo, quanto eu estou disposto a fazer com que o usuário do Facebook tome a ação que eu quero, e nesse caso é custo por conversão, ou seja, se tornar um lead. Gustavo, mas você poderia usar aquisição. Sim, cara, faz sentido quando eu tô falando de geração de lead e conversão. Mas quando eu tô falando de alcance, quando eu tô falando de reconhecimento de marca, quando eu tô falando de clique, já não faz tanto sentido assim, entendeu? Então eu sempre trabalho por custo por ação, certo? E o meu custo por ação, eu posso definir ele de duas formas, né? A primeira é se eu tenho aí uma base de dados, um histórico, já sei mais ou menos quanto fica a minha geração de leads. Isso vai muito também de você conhecer os seus públicos, né? Eu vou anunciar para o público que é um pouco mais concorrido, então eu sei que fica mais ou menos uma média de um valor X. Ou você simplesmente vai fazer o que eu vou fazer aqui agora. E eu tô levando em consideração que você não tem histórico, tá? Você vai pegar o seu orçamento e vai dividir pela sua meta. E a sua meta, cara, ele é o valor mínimo que você precisa atingir. Ela pode ultrapassar, o que não pode ultrapassar é o teu orçamento, beleza? Então, eu sei que o meu CPA é de R$ 4. Por que R$ 4? Porque eu peguei 2.000 e dividi por 500 e sei que meu CPA é de R$ 4. Gustavo, então quer dizer que eu vou começar minha campanha já pagando R$ 4 por dia? Eu vou pagar R$ 4 no leads? Pode ser que sim, pode ser que não. Por que pode ser que sim? Cara, esse aqui é um valor teto, ou seja, o valor, né? Valor que posso chegar, mas não
ultrapassar. Como assim, Gustavo? O valor que posso chegar, eu não vou pagar R$ 4 no lead? Pode ser que sim, pode ser que não, como eu disse. Se você chegar a R$ 4 e manter a sua campanha a um lead com R$ 4, você vai atingir a sua meta de 500 leads, que é o seu mínimo, ou seja, menos que isso é inaceitável. E cara, seja resiliente, consistente e seja uma pessoa que mire na meta e vai até o fim para alcançar ela, beleza? Então isso significa fazer o quê? Otimização constante. Mas vou fazer uma aula ainda sobre fazer otimizações horizontais e verticais nas suas campanhas, tá? Então, se eu chego a R$ 4, eu atinjo meus 500 leads. Se eu ultrapasso, já se torna um problema. Se eu ultrapassar o CPA de R$ 4. Mas, se eu pago menos de R$ 4, vamos supor que eu estou pagando R$ 2 no meu lead. O que isso significa? Significa que eu consigo fazer uma otimização através dos orçamentos, o que eu chamo de escala vertical, para uma otimização onde eu consigo ultrapassar meus 500 leads sem infringir, né, sem ferir o meu planejamento financeiro, beleza? Então, esse aqui é o meu CPA disposto. A minha sexta pergunta, ela tem a ver com os meus públicos, certo? Tem a ver com os meus públicos. Então, eu tenho que dizer aqui quais os públicos eu vou utilizar. E quando eu tô falando de públicos, eu tô falando de conjuntos, né? Como assim, Gustavo, conjuntos? Porque, cara, se você conhece a estrutura do Facebook, você sabe que você cria uma campanha. Dentro dessa campanha, você tem os conjuntos de anúncios. E os conjuntos de anúncios nada mais é do que a sua inteligência, onde você vai definir o seu público, o seu orçamento, os seus posicionamentos, né, o alcance geográfico e etc. E você tem os anúncios ou publicações, né? Eu prefiro dizer assim porque é mais fácil para me entender no caso. Então vou simplificar para você aqui, ó. Então você tem campanha, conjuntos de anúncios e anúncios. Dentro de uma campanha, você pode ter diversos conjuntos de anúncios. Existe um limite, mas eu não sei qual é o número, esse limite. De cabeça não lembro. Acho que tem alguma coisa no gerenciador, lá na central de ajuda do Facebook, que diz qual que é o limite. E dentro de conjunto, então vamos lá. Dentro de campanha, você pode ter diversos conjuntos. E dentro de conjuntos, você pode ter diversos anúncios. Beleza? Então, quando eu tô falando de quais os públicos que eu vou utilizar, eu tô falando também de quais conjuntos eu vou criar. Então vamos supor que eu tenho aqui 4 públicos. Público 1 são pessoas, é um público de interesses, né? Esse público de interesses eu consigo fazer ele direto lá no conjunto de anúncios, tá? Então eu vou lá e busco pessoas que têm interesses em marketing, nesse exemplo. Então eu tenho uma agência chamada Digitalos, se você não sabe. A Digitalos é uma agência de inteligência e marketing digital e nós somos orientados à performance e hoje o nosso carro-chefe de serviço é a gestão de tráfego, ou seja, é o melhor, né? O planejamento inteligente e a gestão eficaz de tráfego para algumas contas. Também atendemos outras contas onde nós somos o time de marketing daquelas empresas. Por exemplo, uma das nossas clientes hoje é o WeCare, um e-commerce na linha de produtos oncológicos. Mas vou deixar o merchan para outra hora e vou dar continuidade aqui. Então, eu defino esse público de interesses no próprio conjunto de anúncios. Meu público 2 é um público personalizado e vai ser um público de pessoas que visitaram, que visualizaram a minha página, a minha landing page, ou seja, a minha LP aqui, ó. Então, pessoas que viu a minha página, então viu o page, tá em inglês, só para abreviar. Então, visualizaram a minha página LP cadastro, ou seja, a minha landing page de cadastro nos últimos 90 dias. São essa pessoa, desculpa. Então, eu tô querendo que nesse conjunto eu vou anunciar para essas pessoas.
E meu público 3 é um público de lookalike, ou seja, um público semelhante, e nesse caso vai ser pessoas semelhantes às pessoas que visualizaram a minha página LP nos últimos 90 dias. Beleza? Então, esse vai ser o meu público 3. E meu público 4 vai ser também um lookalike, mas de pessoas que visualizaram a minha página de obrigado. E quando eu tô falando pessoas que visualizaram a minha página de obrigado, eu tô falando de pessoas que já se tornaram meus leads. Então eu quero pessoas semelhantes a ela. Porque é um público mais qualificado. Porque ela converteu, então ela realmente tinha interesse ali no que eu tinha para entregar. E ela se tornou o meu lead. Certo? Então, quando eu faço, uma vez que eu já defini os meus públicos, eu agora vou para minha sétima pergunta. Minha sétima pergunta, ela tem a ver com os orçamentos. O orçamento por conjunto. Pera aí, Gustavo, você já não definiu um orçamento lá em cima, não é R$ 2.000 e tal? Tá, cara, é o orçamento da minha campanha. Mas agora eu vou fazer não vou dizer uma divisão, vou fazer uma distribuição desse orçamento pros meus públicos. Então, eu tenho aqui público 1, público 2, público 3. Eu começo a perceber o quê? Eu tenho um público de interesses. Só que meu público personalizado de view página, ele é mais qualificado que o meu público de interesses. Por quê? Porque ele já visitou, ele já me conhece. Ele é um público morno. Ele já me viu, já me conhece, mas ainda não cadastrou por algum motivo. Mas aí eu também tenho um público de lookalike, que ele é parecido a essas pessoas, mas também é um público frio, não me conhece, certo? E eu tenho aqui o público 4, que também é um público frio, só que ele já é semelhante a quem já é lead, e essa pessoa também já pode até se tornando meu cliente em algum momento, tá? Mas nesse princípio eu tô levando em consideração um lookalike de pessoas que já se tornaram meus leads, que já visualizaram minha página de obrigado, certo? Então, eu levo isso em consideração e eu começo a fazer a minha distribuição. Então vamos supor que eu vou dar, do meu orçamento de R$ 2.000, vai ser 20% para esse público, vou dar 30% para esse, deixa eu só dar uma diminuída aqui, 30% para esse. Eu acho que esse público é mais qualificado que esse, então eu vou dar 20% aqui para esse público e vai ser 30% para esse. Então, eu tenho 30, 50, 70, 100% do meu orçamento distribuído. Então, é assim que eu faço a minha distribuição de orçamento por conjunto. Eu poderia até simplificar essa pergunta e colocar aqui na frente mesmo, mas são as perguntas que eu sigo e para ficar mais didático para você também, é mais fácil. Ah, cara, vou reforçar um recado que eu falei. Eu acredito que eu falei no começo desse vídeo, mas se você tá anotando até aqui, tudo bem, tem só mais 2 perguntas a responder, mas se você não tá anotando, fique tranquilo que eu vou deixar o link desse documento aqui na descrição desse vídeo. Então, já aproveita esse momentinho para baixar o documento, que já tá aqui embaixo, dá um curtir no vídeo e se inscreva no canal para você não perder nenhum dos novos conteúdos que eu vou lançar aqui, que vão ser conteúdos mais aprofundados. Então vai passar de 20 minutos, vai passar de 1 hora talvez esses conteúdos, acredito eu. E claro, para você não perder a notificação, você tem que ativar o sininho. Então se inscreva, ativa o sininho e fique ligado aqui no meu canal, que vai ter conteúdo muito bom, porque tudo que eu tô te passando são as coisas que eu faço, não é as coisas que somente eu estudei e é um conhecimento somente teórico. São coisas que eu faço e são coisas que eu acredito que estão me ajudando hoje a gerar resultados para os meus clientes, certo? Fiz o planejamento aqui do orçamento por conjunto. A minha 8ª pergunta, né? Meu 8ª pergunta de planejamento, ela tem a ver com quais os criativos. E cara, quando eu tô falando de quais os criativos, eu tenho aqui alguns pontos importantes, né? Quando eu falo de criativos, eu tô falando o quê? De formatos, e dentro desses formatos eu tenho imagem, vídeo, catálogo e carrossel.
Então eu posso escolher dentro do meu... em um anúncio eu tenho que escolher um deles, certo? Eu posso, dentro do meu conjunto, criar vários anúncios com formatos diferentes. Mas nenhum anúncio tem que ter somente um formato. Então, o meu formato eu tenho que escolher ele aqui. Eu tenho que definir um deles. Então, vamos supor que eu defini que o meu formato vai ser imagem. Então, vamos levar em consideração aqui que o meu formato vai ser imagem. E eu vou colocar ele aqui entre aspas. Beleza? Definido o formato, você precisa definir a sua copy. E como que eu crio copy hoje, cara? Aliás, o que é a copy? A copy é o texto que fica na parte superior do anúncio. Ou seja, é aquele texto que fica em cima da sua imagem, do seu vídeo, do seu carrossel ou do seu catálogo. Aquele textinho que você faz que aparece primeiro, antes de aparecer até mesmo a imagem ou o vídeo. Beleza? Então, eu sempre crio as minhas copies com base em 3 estruturas. Eu crio com base no ganho, na lógica e no medo. Para quem conhece aí Ryan Dice, já sabe muito bem da onde veio isso, né? Veio dele, ele que ensinou. Então, é a estrutura GLF. Por que GLF? Ganho, Logic e Fear. Que Fear em inglês é medo. Certo? Então eu crio nesses 3 formatos. Eu posso criar mais de uma copy, cara. Eu posso criar mais de uma copy. Aliás, aqui tem também a quantidade de criativos, certo? Então, quantidade de criativos. Cara, quando eu crio nessa planilha aqui, ó. Quando eu crio. Eu tô passando ali porque são perguntas melhores para você entender. Mas como eu já tenho o domínio dessas perguntas, eu já crio aqui direto, fica mais fácil. E sim, eu também vou compartilhar essa planilha para você, porque fica muito mais fácil de você criar, de você entender e etc. Mas fica tranquilo, não precisa nem ficar pausando o vídeo para copiar as colunas, tá? Porque eu vou deixar também aqui embaixo na descrição desse vídeo para você baixar esse modelo, que esse modelo foi meu sócio, o Jefferson, que criou pra gente fazer a gestão, né, das campanhas dos nossos clientes na Digitalos. Beleza? Então, você tem a quantidade de criativos. Aqui não fica tão legal. Por que não fica tão legal? Porque você precisa definir a quantidade geral, mas você também precisa definir qual criativo vai para cada conjunto. Por quê? Porque não faz sentido eu criar um criativo para público de interesse, que é o público frio, e fazer o mesmo criativo para público personalizado de pessoas que já me conhecem, já viu minha página, mas não cadastrou. Por que eu estou levando em consideração? Esse público aqui é um público de remarketing, ou seja, ele chegou na minha página e não o converteu. Então eu quero converter ele, então meu criativo é diferente. Então quando você levar em consideração a quantidade de criativos, você pode fazer por, né, ao nível da campanha, ou seja, no total eu vou ter X criativos, ou separa por conjunto. E aí você vai colocar assim, olha, criativo X, conjunto Y, certo? Sempre criativo e conjunto. Como você vai organizar, eu não sei, eu organizo aqui na minha planilha e você vai poder baixar ela, porque ela tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, beleza? Eu tô até perdendo aqui o embalo, então deixa eu dar continuidade aqui. Então, vamos pra frente. Feito isso, agora eu também tenho que escolher o botão, certo? Se eu escolhi o botão, quando eu falo de botão, eu tô falando que eu tenho algumas opções. E as opções que eu sempre mais uso é o Saiba Mais, o Cadastre-se e Compre Agora. Eu tenho que escolher um deles. Lá no gerenciador de anúncios, quando você estiver criando seu anúncio, você vai ter muito mais opções. Vai ter lá, reserve hora marcada, visualizar vídeo. Cara, vai ter muitas outras coisas lá, mas esses aqui são os que eu mais uso.
Como eu estou buscando gerar leads, e olha como está fazendo sentido, eu tenho um planejamento, então eu estou buscando gerar leads, eu vou usar o cadastro agora, porque eu quero que as pessoas se cadastrem na minha landing page, certo? Então tá aqui, ó, cadastre-se, vou usar o botão cadastre-se, beleza? Ah, Gustavo, mas eu quero testar outros anúncios dentro desse conjunto com outros botões. Cara, beleza, o que eu sempre recomendo é, quando você for fazer um teste, utilize a regra número 1. E o que é a regra número 1 de um teste? É isole as variáveis. Opa, peraí, saiu errado. Variáveis. Isole as variáveis. Como assim, Gustavo, isolar as variáveis? Cara, se você vai fazer um teste por conjunto, isso aqui já não seria um teste. Por quê? Porque eu tô colocando mais dinheiro no conjunto 1, menos dinheiro no conjunto 1 do que no conjunto 2. Então, consequentemente, eu posso ter mais alcance aqui. Ou não. Por quê? O público o público de quem viu minha página, consequentemente, com certeza, é muito menor do que o público que tem interesse em marketing, né? Se todo mundo que tivesse interesse em marketing tivesse visto a minha página, aí beleza, mas é todo mundo que viu minha página, senão, cara, eu não ia estar aqui agora, talvez eu estaria, ou melhor, não estaria gravando esse vídeo aqui agora, aqui em casa, estaria sentado lá na beira de uma praia em Cancún, gravando esse vídeo pra você, ou não, eu estaria lá curtindo a vida e fazendo o meu e deixando com que você se virasse sozinho ou estudasse com outra pessoa. Mas não, tô aqui num pleno sabadão, exatamente são 5 horas, quase 6 horas, 5 horas e 59 minutos exatos, certo? Então, quando você fazer um teste, você tem que isolar as variáveis, beleza? Então, cara, é sempre isso que eu levo em consideração. Formato, copy, botão. Ah, e o título, claro. O título é importante, o título pode chamar a atenção. O título, aliás, ele é um fator muito importante dentro do seu anúncio. Então, defina o seu título. O seu título ele tem que estar em alinhamento com a tua copy, com a tua imagem e pode estar com o seu botão, ou não, beleza? Na questão do botão, nem tanto. Então, você vai definir o seu formato, né? Você vai definir a sua copy, vai definir o seu botão e vai definir também o seu título. E aí você dá o nome que você acredita que vai chamar a atenção no seu título, beleza? E aí, agora, então vou colocar aqui, ó, defina seu título. Beleza? Então, minha última pergunta, ela é sobre posicionamentos. Ou melhor, deixa eu ver, acho que eu já falei. Não falei não. Então, é sobre posicionamentos. Cara, de verdade, tem pessoas que falam que isso aqui não é importante. Eu acredito que seja muito importante, porque quando você define isso, você não fica trabalhando no conjunto de anúncios falando assim, e agora? Será que eu vou fazer o ou melhor, deixa eu formular a pergunta aqui pra ficar melhor. Ó. Quais os posicionamentos. Opa. Os posicionamentos. Então, eu posso trabalhar com o posicionamento automático e posso trabalhar com o posicionamento editado. Qual que é a diferença? O posicionamento automático, o Facebook, ele já vem como um padrão, ele vem automaticamente isso, né? O posicionamento automático, ele é um padrão do Facebook, onde o Facebook vai pegar o teu anúncio e vai distribuir dentro de todos os locais possíveis dentro do Facebook e Instagram. Quando você trabalha com o posicionamento editado, você escolhe onde o seu anúncio quer aparecer. Então você pode colocar o seu anúncio para aparecer somente no feed de notícia e no stories do Facebook ou em outros posicionamentos também, né? Como o no artigo, o feed de vídeos, o marketplace. Ou você pode escolher também só o feed do Instagram, o stories, o explorar e etc. E você pode escolher dois, por exemplo, eu quero que apareça em todos os posicionamentos possíveis, mas somente do Facebook e do Instagram, certo? Então, o posicionamento automático é o posicionamento, né? Então, é todos os posicionamentos.
E o posicionamento editado é você escolhe, vamos dizer assim. Por que você escolhe? Porque lá você tem, se eu não me engano, Facebook, Instagram, Messenger e o outro, eu não me lembro qual que é o outro posicionamento, mas enfim, entra lá no gerenciador do Facebook, fuça lá, clica e aprende. Essa é a melhor forma. Até porque fica já o recado. Cara, o que você está aprendendo aqui, você tem que colocar em prática. Beleza? Gustavo, uma vez que você fez isso, me respondi as novas perguntas de planejamento. Ah, eu acho que seria mais interessante colocar mais uma. Cara, você tem que modelar isso pro seu negócio. Você não precisa seguir isso aqui à risca. Se você achou que alguma coisa aqui não faça sentido, apesar de eu ter já enxugado um pouco, eu recomendo que você faça da forma que você achar melhor, mas faça. Tenha um planejamento que vai te ajudar a ganhar agilidade e a reduzir riscos na hora de criar a sua campanha, certo? Feito isso, cara, o que eu faço? Eu passo pro plano. E aqui no plano eu tenho o veículo que eu vou utilizar. Então você pode ver aqui que eu tenho Instagram, tenho Google Ads, tal. Aqui não tem LinkedIn Ads, mas porque eu copiei de um cliente aqui que a gente utiliza. Mas é o seguinte, aliás, deixa eu até excluir isso aqui já, para não dar problema. Então, beleza. Então eu tenho aqui veículo, o orçamento do veículo. Porque o que a gente faz? Quando a gente pega um cliente, a gente tem uma verba total. E aí, como a gente faz toda a inteligência da campanha, a gente pega essa verba total e divide por cada tipo de veículo. Então, aqui é o orçamento. Por exemplo, vamos supor que aqui tem 10 mil reais. Então, 35% vai para o Facebook, 35% para o Instagram e 30% para o Google. Beleza? E aqui eu tenho o orçamento do veículo. Então, quando eu tenho um orçamento, então aqui tem uma fórmula. Aqui, aliás, aqui tem uma fórmula, ó. A fórmula é essa aqui. Eu apaguei ela aqui porque não ia fazer sentido para você. Então, essa fórmula ela faz o quê? Quando eu já defino a porcentagem aqui, ela vai me dar o valor aqui também. Aqui eu vou dar o nome das minhas campanhas, certo? Então vamos supor que aqui eu vou dar o nome da minha campanha. Aqui nessa coluna eu vou definir a porcentagem, ou seja, o orçamento da minha campanha. E como que esse orçamento é definido? Quando eu coloco a porcentagem aqui, ele vai me dar um valor aqui. Essa porcentagem é com base no valor do orçamento. Então preste bem atenção. Essa porcentagem aqui, ela é com base no valor do orçamento do veículo. E esse valor aqui, ele é criado com base na porcentagem total, beleza? Então, quando eu coloco aqui a porcentagem, ele também já me dá um número aqui. Então vamos supor, eu vou até apagar essa fórmula aqui, mas vamos supor que aqui fosse, sei lá, 10 mil. Olha o que ele faz. Ele já pega a fórmula de 33% e já vai trabalhando ela. Dentro dessa campanha, eu tenho os conjuntos de anúncios, certo? Eu tenho os conjuntos. Então, eu tenho o conjunto 1, 2, 3, 4 e 5. Essas linhas mais escuras aqui era para estar mais fraca, porque eu precisava delimitar aqui. Então eu tenho o conjunto 1, 2, 3, 4 e 5. Então tudo que tiver de linha dentro dessa campanha são os conjuntos dela. Então eu vou pegar e vou dar os nomes. Lembra lá quais eram os nomes dos nossos públicos, né? Então eu tenho isso aqui. O público 1. Então eu vou só colocar isso aqui, ó. Não vou nem colocar o público 1. Então eu tenho o interesses em marketing. Aí. Tenho o público de interesse em marketing. Eu tenho o view page LP cadastro. Eu tenho o público de lookalike LP cadastro. Também tenho o público de lookalike LP. Obrigado. Aliás, tinha 6 linhas aqui, eu falei só 5. Mas então tá, eu tenho esses 4 públicos aqui. Então o que eu posso fazer aqui? Eu vou excluir essa linha. E também vou excluir essa. Então beleza, dentro da minha campanha, sei lá, minha campanha sei lá, vou dar um nome pra ela aqui qualquer, de teste. Dentro da minha campanha de teste, eu tenho
R$ 3.033 para gastar. Então eu vou arredondar aqui, ó, o valor. R$ 3.033, tá? Para esses 4 públicos. E aí, aqui nessa coluna aí, eu divido eu faço o investimento por conta de anúncio. Então eu pego a porcentagem e falo, lembra aquela divisão que eu fiz aqui? Certo? Então qual é a porcentagem que eu tenho para cada um deles? Então eu tenho 20, 30, 20 e 30. Então aqui vai ser 20, aqui vai ser 30, aqui mantém 20 e aqui vai ser 30. Então o que ele fez aqui? Ele dividiu o meu orçamento por conjunto, ou seja, dividiu não, né? Eu distribuí. Aqui nessa coluna K, eu vou ter o meu KPI, ou seja, qual é a métrica principal. Então a minha métrica principal nesse caso aqui, eu não sei porque ela tá funcionando, mas era pra estar. Enfim, aqui eu preciso arrumar ela, mas ela vai estar tipo CPM, que é o custo por impressões. Eu posso escolher leads, eu posso escolher. Enfim, eu posso escolher o meu objetivo aqui. E aqui o Jefferson ele colocou vários KPIs diferentes para trabalhar. Aí aqui fica o CPA, lembra do CPA? Qual é o CPA disposto? Aqui não tem fórmula, tá, pessoal? Aqui não tem fórmula, aqui eu decido na divisão. Então, o meu CPA disposto é de R$ 4. Então, isso quer dizer que, vamos lá, se eu tenho R$ 3.033, certo? R$ 3.033 ou R$ 3.333, tenho 4 conjuntos de anúncios, e meu CPA geral é de R$ 4. Então, no mínimo, eu tenho que gerar essa quantidade de leads. No mínimo, eu tenho que gerar 833 leads. Beleza? Aí depois eu tenho o KPI do veículo, isso aqui é uma meta geral do veículo todo, tá? Mas você vai olhar sempre a linha de campanha. Certo? Fique tranquilo, o link dessa planilha tá na descrição. Aproveita. Se você curtiu essa aula, aproveita, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade, porque eu tô aqui no sábado, a minha mulher e minha esposa estão num churrasco e eu tirei aqui um tempo para poder gravar essa aula para você e te ajudar a planejar, criar, analisar e otimizar suas campanhas. E essa foi a nossa segunda aula da série Tráfego do Zero à Escala e até a próxima.